Esse é um vídeo que eu fico até emocionada de gravar. Por quê? Porque é um vídeo sobre o fio. Quem me conhece, quem já foi meu aluno, quem já fez curso comigo, quem me conhece como modelista, sabe o quanto eu falo do fio. Porque ele é muito, muito, muito importante. Então eu resolvi fazer esse vídeo só sobre o fio, para que vocês assistam hoje e quando precisar, voltem e assistam de novo. Por que eu tô falando isso? Porque eu dou aula de modelagem há mais de 20 anos. E quando a gente está dando aula, a gente consegue, depois de um tempo, já perceber se o aluno tem dúvida ou se não tem pelos olhares, né? Então, assim, eu estou explicando como faz a pence na saia. Eu falo, deu para entender? Daí tem gente que na hora fala assim, Fê, eu não entendi. Explica de novo? Tá, explico de novo. Tem gente que eu falo, tudo certo, entenderam? E a pessoa... eu falo, não entendeu, vou explicar de novo. Porque pela reação do corpo eu sei que a pessoa não entendeu ou tem dúvida. Bom, mas quando eu vou explicar o fio do tecido e o fio do molde, é uma aula que a princípio ninguém tem dúvida. Então assim, vocês vão ver que eu vou fazer o vídeo hoje, vocês vão assistir e vocês vão falando, não, entendi, faz sentido. Não tem dúvida durante a explicação. Você fala, ok, entendi. Quando você for cortar a sua roupa, quando a pessoa vai cortar a roupa, que ela fala, gente, quero fio mesmo? Mas então como que eu ponho o molde no tecido? E daí surge a dúvida. Então por isso eu tô fazendo esse vídeo separado, para justamente vocês poderem voltar nele quando tiver dúvida. Ou quando ficar confuso, será que eu tô fazendo o fio certo? Volta pro vídeo do fio, tá bom? Bom, duas coisas que a gente precisa falar. Uma delas é o fio do tecido e a outra coisa é o fio do molde. Como que a gente marca isso no molde, tá? Primeiro, o fio do tecido. Bom, o que é o tecido? O tecido é uma construção, né? A gente tem vários tipos, depois a ideia é colocar aqui no canal também algumas aulas de tecnologia têxtil, então para identificar as construções, mas a princípio a gente está falando de tecido plano. E quando a gente fala de tecido plano, o tecido tem um comprimento e uma largura. Tá bom? Então, por exemplo, eu peguei um aqui de exemplo. Se eu vou numa loja e falar, eu quero 1 metro de tecido, o que eles vão me dar? Eles vão me dar um tecido com 1 metro de comprimento e a largura do tecido é a largura que veio do fornecedor, tá bom? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o tecido tem 1 metro aqui de comprimento e a largura é isso aqui, ó, o tecido aberto, tá bom? Bom, o padrão de largura de tecido, o maior número de largura que a gente encontra é tecido com 1,40, porque a máquina que faz os tecidos tem uma medida de 1,40, então a maioria dos tecidos sai com essa largura de 1,40. Então você vai numa loja e fala, eu quero 1 metro de uma tricoline, ele vai te dar 1 metro, só que a largura do tecido vai ter 1,40, que é o que foi feito na máquina lá na empresa têxtil, na indústria têxtil, tá bom? Bom, tem no mercado também outros tecidos de outras larguras. Por exemplo, tem tecido que para fazer lençol, para fazer cortina, por exemplo, que eles fazem em umas máquinas maiores, e daí o tecido pode ter 2 metros, 2,20. Tem alguns tecidos, por exemplo, que tem a largura de 1,60, tá? Então tem variação. Por exemplo, quando a gente fala de renda, normalmente a renda é mais estreita. Então tem renda que a largura é 90, tá bom? Então isso tudo a gente tá falando de uma relação entre largura do tecido e o comprimento, ok? Bom, quando a gente vai fazer uma roupa, o sentido que a gente corta a roupa é sempre no sentido do comprimento. Então, se eu desenhei aqui, olha, se eu tenho aqui o meu tecido, a gente tá falando que aqui eu comprei 1 metro de tecido, então é o comprimento, e aqui é a largura do tecido, tá bom? Então a gente tá comprando 1 metro e aqui a gente tem a largura que é a que veio do fornecedor. O que acontece? Toda vez que a gente tem essa largura do tecido, dos dois lados, tanto desse lado aqui quanto nessa outra ponta, a gente tem um acabamento, que é onde o tecido fica preso na máquina para ser construído, para a trama ser construída, tá bom? Esses dois lados aqui do tecido da largura, então aqui, ó, é a largura, tá? A largura do tecido. E nas duas pontas, a gente tem um acabamento que é chamado de ourela, tá bom? Eu vou escrever aqui. Ourela. Isso também é super importante que vocês deem um print, vou fazer uma pose pro print, que
O tecido tem esse acabamento chamado ourela, não é auréola. A auréola é do anjo, tá bom? A gente vê no mercado muita gente nas confecções, muita costureira, cortadeira, modelista, estilista que fala, ai, cadê a auréola do tecido? Gente, não é, é ourela, tá bom? Ourela. Então, esqueceu como chama? Volta lá. Eu até brinco, quem trabalha com isso podia tatuar ourela pra ficar em dúvida, olha e falar, ai, ourela, tá bom? Não errem. Bom, então em cada lado, né, da largura do tecido a gente tem a auréola. O nosso molde é cortado nesse sentido, no sentido da auréola, tá bom? No sentido do comprimento. Então, o molde da nossa saia que a gente fez, vou mostrar, por exemplo, a gente fez um molde de saia. Lembra? A saia é assim, então é nessa posição que eu vou colocar ele no tecido. Então, aqui, no caso, a minha saia ficaria assim, né? O molde aqui, a lateral e aqui a marcaçãozinha da pence. Ele ficaria desenhado assim. Tá bom? Então, o fio do molde é nesse sentido aqui, ó, no sentido do comprimento, certo? E por que a gente precisa saber a história do fio? Para que serve o fio? O fio define o caimento da peça. Então, se eu tô falando de uma peça básica, a gente corta, como eu falei para vocês, no sentido do comprimento. Então, quase todas as roupas que a gente tem são nesse sentido do comprimento. Agora, vamos supor que eu queira fazer tô usando um tecido, sei lá, listrado, e eu quero fazer a listra ao contrário. Então, ao invés de eu cortar a minha saia assim, eu vou ter que cortar o molde, né, atravessado, vou ter que cortar o molde de lado. Então, no meu molde, eu preciso fazer uma linha, que é o fio, que vai me orientar na hora de cortar. Então, quando eu pegar meu tecido, eu vou falar, esse molde eu tenho que pôr desse jeito no tecido, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz num tecido listrado para que isso fique um pouco mais claro, tá bom? Bom, como eu tô partindo do princípio que tem muita gente que nunca viu modelagem, eu fiquei pensando que se a gente se eu pegasse o molde da saia para explicar a questão do fio, se eu ponho o molde assim, ou se eu ponho de lado, ou se eu ponho de ponta cabeça, tem gente que pode não identificar e falar, ai, eu nem percebi que o molde estava de ponta cabeça, porque eu não consigo nem saber que isso é uma saia, tá bom? Então, o que eu fiz para ilustrar a aula? Eu fiz os moldes em formato de coração, que a aula vai ficar linda. Por quê? Porque se eu falar para vocês que eu tô cortando um coração assim, vocês conhecem um coração, vocês vão falar, mas ela tá cortando o coração de lado, tá bom? Então é para eu conseguir explicar a história do fio. Então vamos supor que eu tô fazendo uma camiseta e eu quero aplicar um coração na frente da minha camiseta. Então eu tenho que fazer o molde do coração, o molde seria esse, e eu tenho que falar qual o sentido que eu quero que ele seja cortado. Então eu tô falando, escolhi um tecido listrado e eu quero que a listra fique no sentido mesmo. Então eu vou aqui, olha, no meu molde e faço a minha linha do fio, que é essa linha vermelha, nesse sentido aqui. Então quando eu tiver o meu tecido, a gente tem aqui a largura e o coração vai ser posicionado desse jeito, tá bom? Com o fio, olha, no mesmo sentido da orelha, certo? O que acontece? Se eu cortar esse tecido, esse coração desse jeito no meu tecido listrado, olha, eu vou mostrar pra vocês, ele vai ficar assim, certo? Então, o meu tecido era listrado, eu coloquei o fio do tecido, né, no sentido do comprimento, então todo o coração fica com as listras em pé. Tá bom? Agora, vamos supor que alguém viu e falou assim, ah, eu adorei, mas eu queria as listras ao contrário. Eu não gosto da listra assim em pé, eu queria a minha listra ao contrário. O que eu tenho que fazer? Se eu der esse molde para alguém cortar para mim, a orientação do molde sempre é a linha do fio. Então, ela vai posicionar aqui o fio, né? Vai fazer essa marcação e vai cortar o molde e vai sair com a linha em pé. O que eu tenho que fazer? No meu molde, eu tenho que fazer a linha do fio no sentido que vai ser cortado. Então, o que eu faço? Eu pego, fiz aqui já uma cópia, eu tô igual o programa de televisão, tem um bolo fazendo, um bolo assado e um bolo já pronto, cortado no prato. Já tenho outro coração com o fio que eu quero. Então, assim, se eu quero que a minha listra fique deitada, eu tenho que no meu molde, olha, fazer essa linha deitada. Por quê? Quando alguém for cortar, vamos considerar que não é a gente, né? A pessoa vai olhar esse molde e vai falar, a linha do fio tem que estar paralela à orelha, então eu vou cortar meu coração assim. Tá vendo? É o fio, é a linha do fio que define o sentido que a gente vai cortar o nosso tecido, tá bom? Então, assim, eu quero a listrinha ao contrário, eu coloco o meu fio assim e o coração vai ficar de lado. Como que ele vai ficar? Deixa eu achar aqui na minha... Vai ficar assim, olha.
vai ficar o coração e a listra vai ficar ao contrário, porque ele foi cortado de lado, entendeu? Então essa marcação do molde no fio é super, super importante para o resultado final que a gente quer na peça. Agora, eu tenho aqui, olha, eu peguei esse tecido então para mostrar para vocês. O meu tecido, de novo, ele tem um comprimento, né, que é esse aqui, no sentido das listras, e ele tem a largura, que é esse tamanho aqui, aberto inteiro. Bom, como a gente tá falando de tecido plano, normalmente o tecido plano, considerando que ele não tem nenhum fio de elastano, que não tem elasticidade, ele tem, se eu puxar ele nesse sentido, olha, no sentido do comprimento, ele não estica nada, tá vendo? Se eu puxar no sentido contrário, ele também não estica. Agora, se eu puxar no sentido enviesado, né, se eu puxar assim nesse sentido da diagonal, ele estica, olha. Tá vendo? Então, em alguns casos, para alguns modelos, a gente pode fazer o fio que a gente chama de roupa cortada no viés. O que é o fio no viés? Bom, cadê meu coração? O fio no viés é o seguinte, o fio tradicional do coração, então para o coração ficar em pé, seria esse fio aqui em linha reta, né? Para eu cortar o fio na diagonal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma linha a 45 graus. Então, eu tenho que fazer uma linha na diagonal, né, do meu fio original, para quando ele for ser posicionado no tecido, de novo, o que vai guiar a gente lá no tecido? A linha do fio. Então, quando eu for com o meu molde, eu vou falar, como que é mesmo? Olha, eu sei que o fio tem que ficar retinho aqui na orelha. Tá vendo? Então, a gente tem que deixar ele reto, né, no sentido da orelha, para ele ser cortado no fio que eu quero, que agora é em diagonal. E como ele fica? Caiu no chão. Ele vai ficar assim, olha que lindo no viés. Ele fica cortadinho em diagonal. Tá vendo? Então, essa história do fio nada mais é o seguinte, você tem um tecido, você precisa pensar como eu quero que ele seja cortado. Eu quero que seja cortado no sentido tradicional, ou eu queria fazer um teste, que acho que eu vou tentar cortar ele ao contrário para ver se eu gosto. Pode tentar fazer um teste para ver caimento. Mas o que é importante? Que no molde a gente faça a marcação no sentido que a gente quer posicionar no tecido, ou que quem for cortar pra gente posicione no tecido. Tá bom? Então, essa é a importância do fio. E, segundo, se você não se preocupar com isso, falar, eu não quero saber dessa história de fio, que é muito que os alunos costumam fazer em aula, principalmente em dia de entregar o trabalho, mas eu só tenho esse pedaço, eu vou cortar aqui mesmo. O que acontece? Se você corta a sua roupa sem se preocupar com o fio, então você põe no tecido de qualquer jeito, não faz a marcação no molde, qual que é o resultado disso na prática? A sua roupa fica torta. Então, eu tenho certeza que vocês vão saber desse exemplo. Vamos supor que você coloca uma blusa, uma camiseta e a blusa começa a virar. Sabe, a costura começa a vir pra frente? Ou uma calça. Em calça acontece muito isso, de você colocar uma calça e a barra da calça fica virando. Isso é roupa cortada no fio errado. A pessoa não se preocupou quando foi cortar, ou então só tinha um pedaço de tecido e virou um pouco o molde, colocou o molde torto, a roupa fica torta, tá bom? Então isso é super importante vocês saberem, para vocês pensarem na hora de traçar o fio. A gente vai repetir isso em todos os moldes que a gente for fazer. Eu vou falar, gente, agora tem que colocar o fio reto. E na aula de corte, quando a gente for mostrar para vocês como a gente vai cortar, por exemplo, a nossa saia, eu vou falar, olha, então o nosso fio foi riscado dessa maneira, então é desse jeito que a gente vai posicionar no tecido, tá bom? A aula do fio é uma aula super importante. E, bom, para encerrar esse vídeo, eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu lembrei, que eu mostrei na lista de materiais, mas eu tenho uma coisa que eu acho muito fofa na minha casa, que eu quero mostrar para vocês para dar uma ideia, para dar uma dica. Como a gente tem algumas réguas, né, tem a curva francesa, tem o esquadro, tem gente que, assim, compra uma régua, depois acha uma régua mais legal e acaba comprando outra. Eu fiz isso daqui, olha que bonitinho. Peraí, deixa eu tirar os moldes. Ó, é uma caixinha de madeira, tá vendo? Eu vou aproximar para vocês verem. Para organizar as réguas em cima da mesa. Olha que bonitinho, deixa eu sair do fundo. Ela fica assim na mesa e é uma madeirinha mesmo. Eu pedi para um marceneiro fazer para mim. É uma madeirinha, tá vendo? Pequenininha. E o que ele fez? Ele fez uns veios, tá vendo? Tipo um túnelzinho, ó, na madeira, mais ou menos da espessura das réguas, e elas ficam encaixadas aqui, ó. Então eu consigo organizar, ó. Tem o esquadro. Aqui tem o da curva francesa, tá vendo? Só encaixo aqui e ela fica assim organizada na mesa. Não é muito bonitinho? Então é isso. Uma dica desse vídeo do fio pra todo mundo querer assistir o vídeo do fio 1000 vezes.